Bom, vamos lembrar do que a gente falou na aula passada, né? Vamos botar aqui. Acrescentar aqui. Tem alguém aqui que seja bom de desenhar a linha reta no quadro? Não? Que as pessoas podiam ganhar uma boa grana. Eu estaria disposto a oferecer R$2 por aula. Assim. Isso parece pouco, mas se a pessoa se esforçar, aparecer em várias aulas. Oi? Qual é o método do Milton? Deixa eu ir lá chamar o Milton. Não, qual é o Milton? Ele faz um quadrado. Ele vai ressecando. Mas por que fazer o quadrado é mais fácil do que fazer? É mais fácil? Vamos dar licença um instantinho para ele. Eu não sei, para ele talvez, não estou achando muito, mas... Bom, tem assim, talvez tenha uma economia de recursos computacionais, não sei. Não sei, saiu muito melhor? Bem, esse aqui está meio... Essa grade aqui está meio relativística, talvez. Mas... Tá, bom, percolação para todo mundo lembrar. Para cada aresta pode estar aberta ou fechada. Aqui está aberta, quer dizer que passa petróleo aqui. E ela tem uma probabilidade P de estar aberta. Bom, pode ser qualquer número entre 0 e 1, incluindo os extremos. Probabilidade 1 menos P. E a gente está interessado, né? O teorema que eu enunciei no final da aula passada era para dizer que esse fenômeno tem uma transição num ponto não trivial, né? A gente tem esse evento aqui. Que 0 está numa componente conexa infinita, composta apenas por arestas abertas, né, ou elos abertos. E o primeiro teorema de percolação é dizer que para todo D maior ou igual a 2, tem o nome que a gente deu, né? Θd de P é a probabilidade desse evento aí quando você tem essa medida com marginais P, né? Aqui, bom, é aberta, fechada e é tudo independente, né? Quando você fala percolação de elos, existe percolação de vértices? Elo é aresta, né? Existe também percolação de vértice, em que um vértice tal não está aqui com probabilidade P. Ou 1 menos P. Oi? É igual no sentido que você pode redefinir o grafo, né? Você pode sempre pensar, vamos chamar o que eu chamava de aresta, eu vou passar a chamar de vértice. E aí os vértices antigos representam as conexões entre esses vértices novos, né? Assim, não tem uma diferença muito substancial. Mas eu acho que uma boa parte da humanidade, pelo menos da humanidade que gosta de percolação, acha um pouquinho mais fácil, por algum motivo, pensar em percolação de elos do que percolação de vértices. Mas realmente não é nada muito significativo isso. Bom, então para todo D maior ou igual a 2, existe um certo ponto crítico, um P crítico, que pertence a 0, 1 aberto dos dois lados. Tal que θd de P é igual a 0 se P é menor do que PC e maior do que 0 se P é maior do que PC. E como eu falei, quem quiser ficar rico e famoso pode só dizer o que acontece no P igual a PC. Né? Tá, e a gente vai precisar de algumas coisas para provar esse teorema. De várias coisas para provar esse teorema. E todas elas são importantes, são
dignas de nota. A primeira coisa que a gente vai precisar, até pela estratégia de prova que a gente vai usar, é o que a gente chama de monotonicidade. Monotonicidade quer dizer que se eu tenho... Bom, em particular vai querer dizer que essa probabilidade aqui é uma função crescente de P. Eu já meio que falei isso, eu desenhei como pode ser o gráfico daquela função θ de P ali, mas eu não provei para vocês que isso é monótono, né? Bom, agora talvez eu deva acrescentar um pouquinho de notação aqui. Da outra vez eu defini percolação usando variáveis aleatórias, uma para cada aresta. Deixa eu definir de um jeito um pouquinho diferente, que é dizer que meu espaço de probabilidade é o espaço de todas as configurações de zeros e uns que eu posso botar nas arestas de ZD. A sigma álgebra é a sigma álgebra produto. E dadas duas configurações aqui, eu vou dizer que o ômega é menor ou igual ao ômega', é uma ordem parcial definida pela relação que diz que para toda aresta você tem que o valor que o ômega atribui àquela aresta, né, é menor ou igual ao que o valor que a ômega' atribui àquela aresta. O que eu estou querendo dizer? Bom, você tem o que são os elementos do nosso espaço de probabilidade aqui? São atribuições de zeros e uns a todas as arestas. Então, atribuir 0 significa que a aresta está fechada, atribuir 1 significa que a aresta está aberta. Certo? Uma configuração é menor ou igual à outra, se toda aresta... Basicamente, você está dizendo o seguinte, se uma aresta está aberta aqui, ela tem que estar aberta aqui também. Ou se uma aresta está fechada em ômega', ela tem que estar fechada em ômega. Então, vamos pegar isso aqui. Pegar a proposição, você tem um evento na sigma álgebra. E o que significa ele ser crescente? Significa que para todo ômega e ômega', no espaço de probabilidades, no espaço de medida, na verdade, se você tem ômega menor ou igual a ômega' e o ômega pertence a A, isso implica que o ômega' pertence a A. Então, essa função que pega P e atribui a P de A é a função crescente de P. Eu. É que, pensando em ordem aí, lembro de desordem, aí tem algum teorema relevante que probabilidade de ser relativamente Não. Tem um motivo para isso. Quer dizer, todas as coisas que você diz, qualquer coisa que eu diga aqui tem que ser encarada com uma certa desconfiança, porque eu nunca vi nenhuma demonstração usando lema de desordem. E algum dia eu me convenci que lema de desordem era uma má ideia, porque lema de desordem facilmente te passa coisas não enumeráveis. Você faz uniões, interseções não enumeráveis e isso quebra a mensurabilidade, né? Tendo dito isso, é possível que alguém algum dia tenha feito alguma coisa usando lema de Zorn que era verdadeira, não tinha nenhum problema na prova. Mas a gente não vai fazer. Para os propósitos do curso, não tem. Bom, essa ordem parcial é uma ordem meio boba, né? Quer dizer, a ordem no ômega é meio boba porque a gente sabe que é um elemento maximal, né, de todo mundo. É a configuração com todas as arestas abertas. A gente tem um elemento minimal que é a configuração com todas as arestas fechadas. Então, não poderia, quer dizer, seria interessante você descobrir um elemento maximal com certa restrição, né? Que é um ômega maximal com essa propriedade aqui. Aí já é outro tipo de pergunta. Mas isso não aparece muito. Eu acho que, além desse problema técnico que eu falei, né, de você lidar com coisas não enumeráveis, tem uma outra questão que é que normalmente o interesse da gente não é numa configuração específica, é numa distribuição de probabilidades sobre configurações. Você nunca sabe que tem aquela configuração exatamente, né? Então, bom, mas poderia ser que você tivesse lá uma cadeia de eventos, alguma coisa assim, não sei.
Tá, mas agora a proposição é essa, como é que é a prova dessa proposição? Vocês sabem provar essa proposição ou não? Eu. Posso. Bom, a ideia é que quando você aumenta o P, você tende a fazer a configuração que você está vendo crescer, tá certo? Aumentar o P significa que tem mais arestas abertas. Então, você está crescendo, digamos assim, o subgráfico que você tem aqui. E aí, se o evento A é crescente, quer dizer justamente que quando você aumenta, né, a configuração, acrescenta arestas a ela, fica mais provável que o A ocorra. Um evento crescente é exatamente um evento desse tipo, que se ele está ocorrendo agora e a gente começa a adicionar arestas abertas, ele não pode deixar de ocorrer, ele tem que continuar ocorrendo. Então, ter mais arestas favorece o evento A. E a prova vai ser tentar formalizar essa ideia, na verdade, via um acoplamento sendo uma coisa da qual todos vocês aprenderam a ter medo durante as últimas aulas, mas esse acoplamento é bem simples. Deixa eu pegar um espaço de probabilidade novo aqui. Bom, então deixa eu escrever com variáveis aleatórias, que eu acho mais simples. Imagine então que você tem aqui uma família de variáveis aleatórias. Bom, percolação nos pede simplesmente para botar um 0 ou 1 em cada aresta, né? Uma variável binária. Aqui eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu estou pegando variáveis aleatórias I e D uniformes entre 0 e 1. Então são números que podem tomar valor meio, pode tomar qualquer valor real entre 0 e 1. E eu estou botando um em cada aresta. E aí repara que eu tenho essa função aqui. Bom, essas variáveis elas moram num certo espaço de probabilidade, que o espaço é o espaço 0, 1, 1, elevado às arestas, com a sigma álgebra produto. E a medida produto da uniforme. Tem um espaço aqui por trás, não me interessa muito qual é. O que me interessa é o seguinte, imagina que eu pego essa função aqui, que ela pega as uniformes e troca por um vetor de zeros e uns. Um vetor, eu digo, uma configuração de zeros e uns, que é essa aqui. O que é isso? Bom, se eu te pedisse no computador para... Eu digo, olha, você tem aí o MATLAB gera números aleatórios entre 0 e 1. E agora eu quero que você me simule o lançamento de moeda com probabilidade P de dar cara. O que você vai fazer? Você vai pegar esse uniforme, né, gerar uma uniforme, perguntar, ela caiu entre 0 e P? Se sim, eu digo que deu cara, se não, eu digo que deu coroa. Então, você vai botar um indicador da uniforme menor ou igual a P. E isso você sabe, então, como a variável é uniforme, a probabilidade dela estar entre 0 e P é exatamente P, então isso dá o seu lançamento de moeda. Aqui eu estou fazendo isso infinitas vezes. Para cada aresta eu tinha um uniforme, eu vou transformar numa moeda. Então, deixa eu escrever aqui. Fato. A distribuição desse psi P, o E, pertencente à área, é exatamente aquela distribuição produto lá que a gente botou antes. Produto de Bernoulli. Como é que você testa isso? Bom, se você quiser, você escreve as distribuições finito-dimensionais aqui, né? Como é que é a probabilidade de um evento... Bom, como é que é a probabilidade de uma interseção... Não, desculpa, aqui no espaço da CAP aqui.
Então isso aqui é uma sequência infinita de zeros e uns, né? Agora eu quero ver qual é a probabilidade da aresta EI ter ficado com um certo valor BI aqui. E isso daqui, o ponto é só que você consegue escrever isso aqui como um produto, né? Cada evento desse aqui só diz respeito ao que acontece na aresta EI. Só diz respeito ao uniforme daquela aresta. Então, uma coisa desse tipo aqui. Bom. Estou dizendo, bom, qual é a probabilidade, por exemplo, da aresta 1 ter dado o resultado B1, aresta 2 ter dado o resultado B2, aresta 3 ter dado o resultado B3. Aí você tem que ver, bom, vamos dizer que o B1 é igual a 1, né? Então você tem que ter que a primeira variável uniforme que você está considerando está entre 0 e P. Quando você tem se o B2 é igual a 0, você está pedindo que a variável uniforme esteja entre 1 menos P e 1. E desculpa, aqui não é 1 menos P, aqui é P maior do que P. E aí isso aqui é um produto, porque as variáveis uniformes são todas independentes por construção, né? E isso então vai dar uma coisa tipo P vezes o número de coordenadas iguais a 1, 1 menos P vezes o número de coordenadas iguais a 0. E aí agora... Isso é exatamente o que você teria naquela medida PT, não é isso? Para cada coordenada que você quer que valha 1, você vai ter um fator T, e para cada coordenada que você quer que valha 0, você vai ter um fator 1 menos P. Então, isso é só uma conta, né? Qual é a grande coisa disso aí? É observar o seguinte, outro fato, né? Para todo P menor ou igual a P', se P de das uniformes é menor ou igual naquela ordem parcial que o psi de P'. Por que é menor ou igual? Bom, pega uma coordenada que ficou aberta, né, para a escolha de P. Significa que as UEs daquelas coordenadas são menores ou iguais a P. E aí, certamente, se você aumentar o P, né, passar de P para D', essa coordenada continua valendo 1, continua correspondendo a uma aresta aberta. Isso aqui, então, é fruto de... o que eu estou dizendo aqui é exatamente o seguinte. Estou dizendo que para toda aresta, um indicador da uniforme ser menor ou igual a P é menor ou igual que o indicador da uniforme ser menor ou igual a P'. Né? Esse evento aqui, quando ela é menor ou igual a P, ela certamente é menor ou igual a P'. Bom, qual é a conclusão? A conclusão é essa aqui. Se você olhar, pega um A crescente, né? Agora olha a probabilidade P' de A menos a probabilidade P de A. Isso daqui é a probabilidade do psi de P', não vou escrever agora as uniformes aqui. Psi de P' pertence a A menos a probabilidade do psi de P pertencer a A. Tá certo? Não fiz nada demais aqui, só estou usando o fato de que esse cara tem a distribuição P' e esse cara tem a distribuição P. Agora, como A é crescente, como a gente tem isso aqui, e o A é crescente, essas duas coisas juntas, elas implicam o seguinte, implicam que o evento, quando o psi-P pertence ao A, bom, qual é a regra do evento crescente? Né? A regra é que se você pega uma configuração maior ou igual, o outro e o, né, isso também está lá. Então você tem esse contenimento aqui. Não é isso? Bom, se a psi-P está no A, a psi-P' tem que estar no A também porque ela é maior ou igual a psi-P.
Mas então isso quer dizer que essa diferença aqui tem probabilidade maior ou igual a zero, né? Essa diferença, de fato, essa diferença de probabilidades é a probabilidade desse evento menos esse. Esse é um número não negativo. Bom, desculpa, aqui sem o P. Então tá resolvido, né? Depois que eu fiz esse acoplamento, né? O que é o acoplamento aqui? Não sei se ficou claro. O acoplamento é que usando essas uniformes, eu consigo construir a medida PP, a medida PP', na verdade consigo construir a PP para todos os P's simultaneamente, no mesmo espaço de probabilidade. No sentido que nesse espaço, né? Eu tenho para qualquer P que eu escolher, dadas as uniformes, para qualquer P que eu escolher, eu consigo uma variável aleatória com distribuição PP. E nessa ordem crescente aí, com essa propriedade que a gente escreveu aqui. Então, dá para provar esse teorema de outras formas também, se vocês quiserem muito, porque isso tem a ver com uma outra coisa que a gente vai falar depois, que é a fórmula de Russo. Se esse evento aqui for um cilindro finito-dimensional, você consegue provar isso aí diretamente, através da tal da fórmula de Russo, mostrando que a derivada disso aqui em P existe é um número positivo, ou não negativo. E aí, se você tem um evento que não é finito-dimensional, dá um certo trabalhinho, mas você consegue usando o argumento de convencer esse martingais aí para provar tudo. Na verdade, isso tem a ver com o que a gente vai fazer agora. Vai ser uma das coisas que eu vou usar nessa demonstração aí. Alguns de vocês talvez já tenham visto isso, se estudaram alguma coisa de grafos aleatórios aí, diferente do que eu falei em sala, ou viram alguma demonstração diferente, talvez já tenham visto essa desigualdade que eu vou botar aqui. Eu vou botar duas versões dela, embora logicamente a segunda seja mais geral que a primeira. Essa desigualdade de FKG é uma desigualdade de correlação, né? Está dizendo o seguinte, olha só. O que está dizendo? Vamos pegar dois eventos aí. Um evento crescente, eu já disse que é crescente, mas é bom enfatizar. Pega esse evento que é o zero, está numa componente conexa infinita, que é o evento que nos interessa, né? E o outro evento é um evento mais simples, é o evento do zero está conectado a um certo vértice. Lá, vamos dizer, dois certos vértices estarem conectados aqui. Então, a gente vai usar essa notação para dizer que o vértice x e o vértice y estão conectados com um caminho de arestas abertas. O que esse teorema aqui está dizendo nesse caso particular, você pode interpretar como uma probabilidade condicional também, é dizer o seguinte, que a probabilidade de x e y estarem conectados, dado que zero está conectado a infinito, que existe uma componente infinita, é maior ou igual que a probabilidade de x e y estarem conectados. Isso eu acho que é uma coisa razoável, né? Pode não ser óbvio como é que se prova, né? A gente vai provar aqui. Se fosse óbvio, a gente não provava. Mas você está dizendo o seguinte, bom, se você garante que tem uma componente infinita em algum lugar, é razoável que fique mais fácil para os dois vértices quaisquer se conectarem, né? Só pode estar facilitando as coisas. E, bom, vale para quaisquer dois eventos crescentes, né? Se eu fizesse ao contrário aqui também, ia valer. A probabilidade de existir uma componente infinita, sabendo que tem um caminho entre x e y, é maior ou igual do que a probabilidade não condicional de existir a componente infinita, né? São coisas razoáveis, né? Você pode também, se você botasse um evento decrescente aqui, né, que é o contrário de crescente, você ia ter desigualdade trocada. Isso também é bem razoável. Dizer, se eu condiciono a x não se conectar a y, a probabilidade de ter uma componente infinita tem que ficar menor, ou na pior das hipóteses ficar igual à probabilidade de sem condicionar.
Mas a forma que a gente vai provar não é essa. A forma que a gente vai provar é essa aqui. Esse, na verdade, bom, deixa eu botar aqui. A probabilidade, se você tem... mensuráveis crescentes e não negativas. Então, a esperança de f de ômega g de ômega é maior ou igual que a esperança de f produto com a esperança de g. E, na verdade, isso que eu estou falando vale... Bom, funções crescentes são crescentes de acordo com essa ordem parcial aí, tá certo? E isso daqui vale sempre que o ômega é um produto cartesiano de cópias dos reais ou algum outro conjunto ordenado aqui. Não, algum conjunto ordenado... Bom, não quero ser geral demais. Pode também ser n elevado a mais infinito com medida produto. Então, o que a gente está usando aqui não tem nada a ver com se essa medida produto específica. Basicamente, qualquer medida produto que você ponha, não precisa nem ter todos os fatores iguais, você vai ter esse resultado aí. Esse teorema é mais geral, 2 é mais geral do que a 1. Bom, o que é f crescente? Significa, né, que se ômega é menor ou igual a ômega'. Sim. Tá, bom, deixa eu dizer isso aqui. Ômega menor ou igual a ômega' significa que f de ômega é menor ou igual a f de ômega'. Então, se você quer provar o 1 a partir do 2, é só você tomar f e g, que são os indicadores de A e B, e observar que essas funções têm que ser crescentes. E, bom, só dizer aqui a ordem, se você escolher um espaço desse mais geral, essa aqui é essa ordem parcial. Oi. São os caras que inventaram a desigualdade. Fortuyn, Castellin e Ginibre. São dois belgas, se não me engano, e... Não, agora não lembro se eles são belgas ou holandeses. Mas dá quase no mesmo. E o Ginibre. Que eu acho que era francês, mas não tenho certeza. Mas tem outras desigualdades, assim, essa desigualdade foi redescoberta com nomes diferentes e caras ligeiramente diferentes algumas vezes. Tem uma versão que é do Auschwitz, que é um alemão oriental, e o Dunkin, que eu acho que era outro alemão oriental, não lembro se era russo ou alemão oriental. Que é uma coisa um pouquinho mais geral que essa, na verdade, que vale de dar basicamente uma condição, você tem uma medida no espaço produto, que pode não ser ela própria uma medida produto, né? Mas dá uma condição bastante geral para você ter uma desigualdade tipo FKG. A gente até vai ter isso na lista do exercício. Oi? Você achou que a desigualdade do Kolmogorov? Não, o Kolmogorov era... Ele não estudou percolação, pro azar dele, senão ele tinha provado tudo já. Não tinha mais nada pra gente fazer. Mas assim, bom, não sei se tinha provado tudo. Talvez sobrasse alguma coisa. Mas tá, bom, a gente vai provar essa versão 2 aí, e essa prova ela é bem instrutiva para várias coisas pela estrutura dela. Assim, a prova não é difícil, é uma prova bem fácil, na verdade. E a prova, a gente vai... Assim, o primeiro passo é reduzir... Bom, a prova a gente vai provar 2 aqui, né? A versão mais geral.
A gente vai ver por que a gente vai fazer essa prova. O primeiro passo da prova já usa a ideia de funções ao invés de conjuntos. O primeiro passo é esse aqui, é reduzir ao caso finito-dimensional. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Bom, como é que a gente vai reduzir ao caso finito-dimensional? A gente vai... sim. Bom, tá. Primeiro tem que reduzir ao caso finito-dimensional com FG limitadas. A gente primeiro vai dizer, bom, se eu provar isso aqui para toda FG que são limitadas, então pelo teorema da convergência monótona, eu consigo para todas as FGs não negativas. Isso é fácil só para dizer... Bom, tá. Então deixa eu dizer, a limitação é fácil. Se eu tenho que para todo M positivo, a esperança P de F mínimo M vezes G mínimo M é maior ou igual que o produto das esperanças, então M indo para infinito mais o teorema da convergência monótona implicam que vale a parte 2. O que eu estou dizendo aqui de forma meio telegráfica é o seguinte. Se eu conseguir provar esse teorema para FG limitadas, além de mensuráveis crescentes e não negativas, então eu consigo provar para quaisquer FG mensuráveis crescentes e não negativas por esse tipo de argumento. Se eu pego uma F e uma G, elas não são limitadas, eu limito de propósito, né? Tomo o mínimo constante, tenho essa desigualdade aqui, e aí quando eu mandar o M para infinito, por convergência monótona, isso aqui eu convergir porque eu quero, aquilo ali também. Como é tudo não negativo aqui, tudo funciona muito bem. Agora, o caso finito-dimensional é um pouquinho mais complicado. Como é que a gente faz isso, né? A gente vai precisar usar alguma coisa, aproximar F's e G's por funções finito-dimensionais. Certo? Então vamos tomar aqui F, G de ômega em 0 mais infinito, crescentes ilimitadas. Bom, imensuráveis, mas eu não vou botar mensuráveis aqui. Bom, vamos pegar... Bom, o ômega é um certo espaço-produto. Como eu falei, o mesmo teorema basicamente vale se você tomar produto ao invés de 0,1 elevado a alguma coisa, tomar cópias numeráveis de R ou de N. Mas vamos ficar com 0,1 aqui, que facilita um pouquinho as coisas. Mas eu vou... Só para facilitar, eu vou botar ao invés de 0,1 elevado às arestas, eu vou botar 0,1 elevado aos naturais. Qual é a diferença? Nenhuma, né? Porque eu tenho um número numerável de arestas, então tem uma objeção natural entre esses dois conjuntos, que é mensurável, tudo bonitinho. E aí eu tenho essas funções aqui, que são as projeções nas n primeiras coordenadas, né? Tá certo? E, além disso, eu tenho as sigma-álgebras geradas por essas projeções aqui. Então, a minha afirmação é essa aqui.
é que f é igual ao limite quando n vai infinito da esperança condicional de f dado fn, e esse limite aqui é em L1 e quase certo. E a mesma coisa para G. Bom, também vou esquecer do E aqui, botar P igual. Não vou ficar escrevendo esse Pzinho aí que é totalmente desnecessário por enquanto. Não, é só a Pn, né? Porque a Pn-1 é uma função da Pn. No sentido que, quer dizer, se eu projeto nas n primeiras coordenadas e depois esqueço a última, eu vou ter a Pn-1. Isso é uma das coisas que eu vou falar agora. A Fn é uma filtração, do jeito que está escrito aqui. Tá certo? Então, não é uma parte importante da prova isso. Né? Bom, então, como é que é a prova da afirmação aqui? Bom, Fn é filtração, como é que você prova isso? Porque você tem que, para todo n natural, Pn menos 1 de algum conjunto aqui, bom, são os... O que é isso aqui? É o conjunto de todos os caras cujas n-1 primeiras coordenadas caem em Bn-1. Isso é a mesma coisa que pedir que as n primeiras coordenadas caiam em Bn-1 vezes 0,1. Certo? E estes são os elementos, né? Bom. Para todo Bn-1 contido em Bn-1. E esses aqui são os elementos, exatamente os elementos de Fn-1. São todos os elementos, né? E a gente está dizendo que os elementos de Fn-1 são elementos da Fn. Bom, uma vez que você tem a filtração, essas duas coisas aqui são martingais, né? Então... E, bom, são funções limitadas, então tá tudo muito bem. Bom, portanto... Bom, na verdade tem convergência aqui, não é só em L1. Eu acho que é bom botar L2 aqui, por via das dúvidas. Porque eu vou tomar um produto. Como... Bom... F e G são limitadas, o teorema da convergência de martingais... Oi? São de propósito, né? Tem uma coisa que a gente chama de martingale de Dubh, que é justamente quando... Mesma maneira de criar um martingale adaptado a uma filtração. Eu pego uma variável aleatória e vejo a esperança condicional dela com relação a F1, com relação a F2, com relação a F3, com relação a F4, com relação a F5, por aí vai. Isso é um martingale sempre. Por que é um martingale, né? Porque Bom... Isso é uma propriedade geral de sigma álgebras, né? O que a gente quer provar para dizer que é martingale? A gente quer provar que isso aqui é igual a isso aqui, né? E isso é uma propriedade geral de sigma álgebra, né? Porque... né? Esse tem até o nome, é uma coisa importante, martingale de Dubh. É o teorema que diz que bom, tem aquele teorema que diz que o martingale, que a gente vai usar agora, né, limitado em L1 e uniformemente integrável,
ele converge quase certamente em L1 para alguma coisa. Ou o martingale limitado em L2, que a gente vai usar agora, converge quase certamente em L2 para alguma coisa. Aí esse teorema diz basicamente que é um C e somente C, né? Se você parte de uma variável em L2, né, dessa F aqui, e constrói um martingale a partir dela, dessa forma, então você tem a recíproca, digamos assim. Então o martingale é limitado em L2, C e somente C, ele é dessa forma, esperança de F dada uma sequência de sigma álgebras. Uma filtração, né? Bom, mesmo para tanto... Bom, não martingais, deixa eu acrescentar isso aqui, limitados em L2. Tá certo? E aí, o que o teorema de convergência implica, né? Implica que, então, os dois convergem para alguma coisa. E a gente sabe dizer exatamente quem é essa coisa. Nesse caso particular, em que você tem limitação em LP para algum P maior do que 1, e, bom, a gente sabe para que eles convergem. E a gente sabe porque esse F infinito é a sigma álgebra gerada pela união das FNs. Tá certo? Essa aqui é parte do teorema. Eu não estou dizendo nada que não esteja no teorema de convergência martingale. A gente sabe que quando a gente tem limitação, bom, botar aqui, LP, P maior do que 1. Limitação em LP para um P maior do que 1, você tem convergência quase certa e você tem convergência na norma LP por uma variável aleatória que é exatamente a esperança. Bom, nesse caso particular aqui, a gente sabe, bom, o que é? Deveria dizer assim, né? Deveria dizer assim, XF, onde a esperança de XF com relação a Fn é igual à esperança de F com relação a Fn. E a mesma coisa para o XG aqui. E agora tem que pensar quem é esse pessoal aí, né? Bom, só quem é essa sigma álgebra F infinito? É a sigma álgebra gerada por todas as projeções. Então ela contém todos os cilindros finitos dimensionais. Mas então ela é tudo, né? Se contém a sigma álgebra, contém todos os cilindros finitos dimensionais, ela contém tudo. Essa aqui é exatamente a sigma álgebra F. Maior do que tudo ela não é, porque todas as Fn estão contidas no... Maior do que a sigma álgebra produto ela não é. Todas as Fn estão lá. Bom, e agora para acabar, só preciso desse outro resultado, que esse aqui, bom, aqui eu estou dizendo, eu disse que eu não estava dizendo nada mais que o teorema, mas que o teorema me diz só isso, que eu tenho uma variável aqui mensurável na sigma álgebra F infinito, tal que se eu tomar esperança condicional com relação a Fn, eu vou ter os termos do martingale de volta. Para terminar, a gente então tem o seguinte, bom, XF é F mensurável, e além disso eu tenho que, na verdade isso não diz nada, mas é que a esperança de XF Fn é igual à esperança de Fn para todo n. E quando você tem duas variáveis aleatórias que satisfazem isso aí, elas têm que... bom, vou dizer aqui, um lema,
que eu não vou provar, que se... Bom, x e y tem que ser integráveis e tudo mais. Se eu tenho isso aqui para uma certa filtração Fn, então a esperança de x com relação a essa sigma álgebra união, gerada pela união, é igual à esperança de y com relação a essa mesma sigma álgebra união. Essa é a teoria técnica que está dizendo o seguinte. Se eu tenho duas variáveis cujas esperanças condicionais coincidem para todas as n's, eu posso tomar o limite nisso, né? Tomar o limite crescente dessas sigma álgebras aí. Como é que você prova isso? É um argumento de classe monótona, né? Dizer, todo mundo que está nessa sigma álgebra pode ser escrito, em algum sentido, como um limite de eventos em uma das Fn's, então, como coincide aqui, tem que coincidir aqui também. Bom, isso eu não vou provar. E aí, no nosso caso, essa união aí é exatamente a F. Então, isso... E a gente deduz, então, que xf, aquela variável que a gente achou ali, é exatamente a F. E a mesma coisa para xg. Porque eu estou tomando aqui a esperança que o teorema me diz é que a esperança condicional da x com relação a sigma álgebra, que é tudo, é a mesma coisa que a esperança condicional da f com relação a sigma álgebra, que é tudo. Só que tirar a esperança condicional com relação a sigma álgebra f é não fazer nada, né? A variável aleatória mesmo. Tá. E aí, então, a gente sabe, que a gente volta aqui, né? E tudo que tem que observar é que essa xf que a gente achou aqui, que é o limite em L2, e quase certo, ela é exatamente a F, e essa aqui é exatamente a G. Isso, na verdade, é um raciocínio geral, assim, bom, como está escrito aqui, né? Mas é basicamente dizendo, quando você está nessa... como eu acabei de falar para o Alan, né, tem essa situação, esse caso de Martin-Gauss, que é você escolhe uma variável aleatória e fica olhando as esperanças condicionais dela ao longo de uma filtração. Nessa situação, se a sua sequência de sigma, se a sua filtração ela gera a sigma álgebra toda, que é a situação aqui, né? Você garante então essa convergência. A esperança de f com relação a Fn vai para f, exatamente, em LP e quase certamente se o p é maior do que 1. Então, essa situação que você, digamos, recupera a variável de volta a partir dessa sequência de esperanças condicionais, né? O caso clássico em que isso aparece, devem ter visto em alguma lista, alguma coisa do tipo, você tem um espaço de probabilidade ao quadrado, aí você pega a primeira sigma álgebra na filtração é a trivial, depois você divide o quadrado em 4, por exemplo, e aí pega a sigma álgebra gerada por essa partição, aí pega a sigma álgebra gerada por essa partição, pega a sigma álgebra e vai subdividindo, né? E aí, como essa sequência de partições ela gera a sigma álgebra de Borel, então as esperanças condicionais ao longo disso, que são basicamente tirar a média em cada quadradinho, né, elas convergem para a própria função. Quase certamente em LP. Tá, mas isso aí então foi só para a gente justificar o seguinte, que essas criaturas aqui, que em princípio são funções de todas as coordenadas, elas podem ser escritas como limite de esperanças condicionais. Certo? Bom, o que isso nos dá, né? O que eu vou deduzir disso agora é que isso implica que as funções finito-dimensionais são densas aqui. Bom, então, o que quer dizer isso? Eu quero dizer o seguinte. E agora é uma observação que
que é essa aqui. Que a esperança de f com relação a fn... Bom, essa é uma função fn mensurável. Quando você tem a sigma álgebra gerada por uma variável aleatória, ser mensurável na sigma álgebra significa que você tem uma função dessa variável aleatória. Significa isso aqui, que essa esperança condicional é uma certa função fn composta com Pn. Ou então, se você quiser, você escreve isso explicitamente, ou quase explicitamente. Mas isso é um resultado geral, né? Um resultado de medida. Que diz o seguinte, como é que é a sigma álgebra gerada por uma função mensurável? Num espaço razoável. É a sigma álgebra de tudo que pode ser escrito. Bom, uma função. Estou dizendo o seguinte, H é sigma de Pn mensurável. C e somente C. H é da forma H-til composta com Pn. Vocês viram esse resultado já alguma vez na vida? Não? Então tá. Então você tem isso aqui. E aí o que quer dizer isso? Deixa eu desenhar ao invés de tentar escrever com muitos detalhes. A gente tem um monte de coisas aqui, tá certo? A gente quer isso aqui. E eu afirmo que basta para a gente provar isso aqui. Por quê? Bom, essa aqui é a esperança condicional, né? E essa é a esperança condicional também. E essa aqui são os produtos de esperança condicionais. Eu sei que isso converge em L2 para F. E isso converge em L2 para G. Então, o produto dessas duas converge em L1 para F vezes G. E a mesma coisa aqui. Bom, isso aqui converge em L2 e, portanto, em L1 também para F, converge em L2, portanto, em L1 para G. Então, tudo aqui se comporta bem. Eu digo, se eu souber provar isso aqui para todo N, eu tenho a de cima. E o que é isso aqui, né? Isso aí é uma coisa muito mais simples, na verdade, porque vamos chamar de x, n, essa variável aleatória que é o Pn. Bom, tá, não fiz nada aqui. Tá, deixa eu voltar aqui. O que acontece quando eu ponho um ômega aqui? Né? Se o ômega está naquele espaço lá com a distribuição pp, o que é o Pn de ômega? Eu estou pegando n coordenadas dele, do ômega, né? As n primeiras coordenadas. Então, isso aqui é um elemento de 0,1 elevado a n com coordenadas 0,1 independentes. Estou dizendo, ao invés de olhar infinitos lançamentos de moeda, eu estou olhando só n lançamentos. As coordenadas são independentes, tudo bonitinho. E então isso aqui virou um problema finito dimensional. Era esse o ponto que eu estava querendo chegar. Né? Foi o que eu anunciei lá no início. Agora, ao invés de olhar lançamentos infinitos de moedas, ver funções complicadas disso, eu estou olhando aqui funções que dependem de n lançamentos de moeda. E eu quero provar que sempre que eu tiver funções desse tipo, tudo vai funcionar. A única coisa que faltou observar aqui, mas que eu vou deixar também como exercício, é o seguinte, que quando você tem isso aqui, e essa construção toda aqui embaixo, você necessariamente tem que
são crescentes e limitadas. Bom, limitadas é até automático, mas é quase automático, mas tudo bem. E não negativas. E essas funções aqui, eu tenho que observar isso aqui também. Maior ou iguais a zero. Limitadas, bom, aqui sim é automático. Estou querendo dizer o seguinte. Eu estou querendo trocar o meu problema original, que eu estou olhando sequências infinitas de lançamentos de moedas, por um problema que eu vou olhar sequências finitas de lançamentos de moedas. E aí eu apliquei toda uma maquinária aqui, que é a maquinária de martingais, para dizer que eu posso fazer isso. E aí agora eu quero garantir que eu tenho o mesmo problema antes. O meu problema era provar que se eu tenho FG que são crescentes não negativas, ilimitadas, né, que eu vi que eu podia supor, então eu tenho aquela desigualdade de correlação, que a esperança de F vezes G é maior ou igual que o produto das esperanças. E aí o que eu estou falando agora é que, quando eu faço essa aproximação finito-dimensional aqui, que é o que a gente está fazendo no fundo, todas essas propriedades boas se preservam. Ou seja, eu ainda tenho funções não negativas, crescentes e limitadas. Aí tem que fazer aquela pergunta da nota, né? De 0 a 10, quanto sentido isso está fazendo? É tudo fácil de acreditar, mas nem tão fácil de entender. Porque parece intuitivo as coisas mesmo. Porém... Pois é. O que tá... Bom, qual é talvez seja mais fácil falar de trás para frente. Como é que você entende essa prova? Você pensa o seguinte. Olha, eu não sei fazer nada com medida produto de infinitos lançamentos de moeda. Não sei fazer nada. Não sei nem como é que é um evento direito lá dentro. Tem alguns eventos que eu sei como são, mas são muito poucos, eu não sei. Então eu vou tentar provar para finitos lançamentos de moeda. Isso a gente vai ver que é uma conta que a gente vai fazer no braço. A gente prova para um lançamento, no caso n igual a 1, e depois faz uma indução. Isso é bem tranquilo. Agora eu quero passar para infinitos lançamentos. Aí você abre lá sua caixa de ferramentas, vamos ver como é que eu passo de finito para infinito. Aí alguém te sugere, atenta ao teorema de convergência martingais, tem uma sequência sigma-álgebra que você só olha n lançamentos e vai mandando n para infinito. Aí você vê, bom, olha, isso é legal, porque o teorema de convergência martingais vai me garantir, depois de algum SOR, que eu tenho essas propriedades boas, né? A F é limite dessa esperança, a G é limite dessa esperança, e além disso eu tenho, por teoria da medida pura, que essa esperança só depende de n lançamentos de moeda e essa outra esperança também. Então, eu passo a ter um problema com n lançamentos de moeda, onde n é finito. E aí tem alguém que pode levantar a objeção. Mas espera aí, você antes tinha um problema que era sobre F e G, que além de depender de lançamentos de moeda, eram crescentes e não negativas. Então, você tem que garantir que essas propriedades continuam valendo quando você faz essa aproximação, né? Passa da F para Fn, para a esperança de F com relação a Fn. Aí é uma coisa que você tem que fazer. Como é que você prova esse tipo de coisa? Tem algumas maneiras de fazer. Quer dizer, a mais fácil é você... Quando eu estou dizendo isso aqui, né, a gente tem que ter o cuidado. A esperança condicional está sempre definida só quase certamente. Mas a gente sabe, de fato, escrever essa esperança condicional explicitamente. Talvez eu deva fazer isso para dizer. Essa esperança aqui... Como é que é essa sigma-álgebra Fn? Tá certo? Vamos pensar um pouquinho como é que é essa sigma-álgebra. A sigma-álgebra Fn... Eu disse que ela era gerada pela projeção, né? Mas então é a mesma coisa que dizer que é a sigma-álgebra gerada para esses eventos aqui. Os cilindros finidimensionais, né? Como é que vão ser os eventos que aparecem? Como é que eu vejo a sigma-álgebra gerada pela Pn? Eu vejo as imagens inversas de eventos por Pn. E são todos cilindros finidimensionais. Ou coisas que são uniões de caras desse tipo. Certo?
Então essa sigma álgebra aqui, no fundo, ela é gerada por uma partição, tá certo? Eu estou dividindo meu espaço em 2 elevado a n partes, e esses são os eventos que geram a minha sigma álgebra. Quando eu tenho uma sigma álgebra gerada por uma partição, eu sei que ela tem uma cara bem específica. Isso é exercício de probabilidade 2, talvez, não sei. E a cara de uma é aquela cara que eu estava desenhando aqui. Então vamos fazer isso aqui. Bom, f de n é uma sigma álgebra gerada por uma partição do espaço ômega, que é a partição dada por esses cilindros finidimensionais com n coordenadas. Tá certo? Então, quem são os elementos de Pn? São exatamente esses eventos que eu vou chamar aqui de CB1Bn. São os eventos aqui de I com B1Bn pertencentes a 0, 1 elevado a n. Essa é a partição. É uma partição finita. Como é que é a esperança condicional com relação a uma sigma álgebra gerada por uma partição? É sempre a mesma coisa. Na verdade, quando você tem essa partição finita, você cai naquele caso de probabilidade condicional do ensino médio, ou da faculdade, não sei. Que é que a esperança condicional é a esperança condicional que você tem normalmente. O que é isso? É uma soma. Bom, em cada pedaço da partição ela vai tomar um valor diferente, então deixa eu botar os pedaços da partição aqui. E aí você tem aqui a esperança de f condicionada a esse evento CB1Bn aqui, que é exatamente a esperança de f, indicador CB1Bn, dividido pela probabilidade de CB1Bn. Se eu destrinchar isso aqui, vou escrever de outra forma. Eu posso pegar isso aqui e... Bom, tá. Essa é a esperança condicional. Vamos parar por aqui, por enquanto. E aí vamos escrever essa criatura aqui, tá certo? Como é que é essa criatura? Essa esperança de f, indicadora de CB1Bn, é a seguinte: a esperança de f de ômega 1 até ômega n mais 1, aí até infinito, indicador de CB1Bn. Tá. Olha só, repara que indicador de CB1Bn é ômega, né? Dentro desse evento é aquela situação de novo. Dentro desse evento aqui, a gente sabe que a primeira coordenada do ômega é B1, a segunda é B2, a terceira é B3, a quarta é B4, até a enésima CBN. Então eu posso trocar esses caras todos pelos Bs. Então fico aqui com esperança F B1 Bn ômega 1 ômega n, perdão, n mais 1, perdão, ômega n mais 2, até vai. E aí eu boto o indicador de CB1, bom, vou botar assim agora. Produto de igual a 1 até n, indicador de BI, ômega i. Oi? Não? Já foi? Dúvida autossolúvel, assim, falou e... Ah, não bota, eu podia ter escrito com integral aqui, né? Não, tudo bem, vou escrever integral.
Agora eu fiquei com uma coisa muito legal aqui. Porque olha só, os ômegas 1 até n não aparecem mais nesse termo. Isso daqui só depende dessas coisas que são independentes dessas. Então está na situação melhor possível, né? E agora dá para fazer mais uma coisa aqui. Dá para observar que essa... Bom, isso aqui eu sei o que é, exatamente. Isso é exatamente aquela probabilidade do cilindro que está aparecendo aqui. É a probabilidade da primeira coordenada valer B1, a segunda valer B2 e por aí vai. Então essa aqui é a probabilidade do cilindro. E aqui é uma coisa engraçada, né? Mas olha só. A distribuição da sequência aqui, ômega n mais 1, ômega n mais 2, ômega n mais 3, é a mesma coisa se eu botar ômega 1, ômega 2, ômega 3 aqui, né? Estou mentindo, não? É, mas vou dizer por quê. Não é óbvio a ponto de não ter razão. Assim, mas é... Não, olha só, eu estou dizendo o seguinte, pega uma medida produto e agora... Eles têm a mesma distribuição. A gente está olhando uma medida produto e ID, né? Quer dizer, todas as coordenadas têm a mesma distribuição. Então, assim, eu vou mostrar que é óbvio dizendo uma coisa complicada. Essa medida é invariante por translações, por shifts. Agora está resolvido, né? Se tivesse um nome esse teorema era melhor ainda, porque aí ficava óbvio só porque eu tinha falado um nome difícil. É o teorema de Kolmogorov. Não, mas isso aqui isso é tranquilo. Quer dizer, como é que você escreve, como é que você prova isso? Se você quiser muito provar isso aqui, você escreve, vamos provar isso para as funções que só dependem de número finito de coordenadas e aplicar um argumento de classe monótona. E aí vai provar, você vai provar. Com certeza. Aí tá. E o que ficou aqui no final das contas? Olha só. A gente está, na verdade, recuperando quem é aquela função fn que a gente quer achar. Vamos chamar de fn de B1 Bn essa função aqui. É integral de f de B1 até Bn, ômega 1, ômega 2, dp ômega, sobre todo o espaço. Isso é uma função bem definida, que vai de 0,1 elevado a n até... Bom, como a f assume valores não negativos, ela é não negativa e é uma função limitada. Então, o que a gente acabou de mostrar aqui é que a esperança de f, indicador de C, B1, Bn, ela é igual a Fn de B1, Bn vezes o indicador, a probabilidade do cilindro. Aí a gente volta a essa fórmula aqui. Essa fórmula eu não justifiquei, mas estou dizendo, sempre que você tem uma partição, é essa cara que a esperança condicional tem. A sigma álgebra gerada por uma partição, né? Aí eu vou voltar aqui e eu vou ficar com essa coisa assim, olha só. Essa probabilidade vai cortar com aquela, né? Então, E de Fn de ômega é essa soma aqui.
E agora eu afirmo... O que é essa soma aqui? Olha só, ela está dizendo o seguinte. Primeiro, se ele verifica quais são as n primeiras coordenadas do ômega. Se elas valerem B1 até Bn, você calcula Fn de B1, Bn. Eu afirmo que essa soma aqui é exatamente igual a essa expressão bem mais simples que eu vou escrever agora, que é essa aqui. É só você checar, né? De novo, esses aqui são indicadores de eventos disjuntos. Então, só um deles vai valer diferente de zero. De fato, um deles tem que valer, porque você está olhando todas as possibilidades possíveis. Isso aqui, de fato, é o quê? É aquela função Fn que eu escrevi lá em cima, composta com a projeção Pn calculada em ômega. Então, no final, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que aquilo tudo que eu falei que era verdade dá para fazer na marra. Está feito aqui. O único passo que talvez tenha sido menos na marra foi esse aqui, mas se você quiser muito, você pode também evitar esse passo. Dizer, bota um nome esquisito aqui, bota ômega tio n mais 1, faz qualquer coisa aqui, para não confundir, não trocar a variável de integração não importa mesmo. E continua tudo que eu falei valendo aqui. Isso aqui é uma função bem definida. E você está dizendo, bom, essa função que só depende de n coordenadas, é limitada, porque a f é limitada, é não negativa, e a gente consegue escrever a esperança condicional como Fn composta com Pn. E de qualquer maneira, se você pegar o que eu fiz aqui, olhar essa expressão, o que está provado, né, Fn composta com Pn, é esperança de f, o que eu quero provar agora é isso aqui. Então é uma pergunta isso aqui, né? Aí não sei se é verdade. Mas eu sei, vocês não sabem. É exatamente isso que está escrito aqui. E o que é isso? Isso aqui virou um problema finito-dimensional. Era isso tudo que eu queria chegar. O problema que tinha aquelas sequências infinitas de lançamento de moeda, agora só tem sequências finitas. É o mesmo problema, porque a f... não provei que são crescentes, né? Bom, tem que provar isso aqui. Não vou provar não. Vou botar exercício. Pega essa fórmula aí. Fn é crescente. Bom, mas é fácil ver por quê quando você tem essa definição. Imagina que esse B1 é 0 e você troca para 1, né? Você tinha integral de f de 0 alguma coisa, agora você tem integral de f de 1 alguma coisa. Isso só pode aumentar o valor da f. Eu digo, se você troca, por exemplo, se você tem... É crescente, que sentido? Crescente naquele sentido da ordem parcial. É a ordem parcial agora nesse conjunto aqui, no 0,1 elevado a n. Então, estou dizendo, por exemplo, que Fn de 0, 0 é menor ou igual que Fn de 1, 0, 0. Por quê? Se eu escrever essa integral, vai ser a integral de 0, 0, 0, 0, bando de caras, e a outra vai ser 1, 0, 0, 0, 0, bando de caras. Comparando os integrandos, eu vejo que a diferença entre eles é sempre não negativa. Então, agora a ordem parcial, sim, tem um pequeno ponto digno de nota aqui, que é a ordem parcial agora a gente está olhando no conjunto com n coordenadas só. Mas é a mesma ordem parcial, a mesma filosoficamente, né? No sentido, é a mesma, você compara as coordenadas, se as coordenadas do ômega são menores ou iguais às coordenadas do ômega', então a gente declara o ômega menor ou igual ao ômega'. Então, bom, o ponto é esse. Agora é um problema finito-dimensional. E no tempo que resta, acho que não vai dar para resolver o problema, exceto no caso n igual a 1. Assim, essa conta na mar, eu disse que o teorema que a gente está provando, FKG, também vale para medidas de produto sobre a reta, né? Essa conta na marra fica menos bonita se você fizer na reta, mas dá a mesma coisa no final. No sentido que a esperança condicional vai ser exatamente dada por essa expressão aqui. Naquele sentido quase certo, usual. Você vai escrever menos explicitamente as coisas, mas você usa aquelas coisas de princípios de substituição, tudo sai também. Chegando exatamente nesse ponto. Então vamos pensar como é que a gente prova esse resultado para n igual a 1, tá certo? Eu tenho
Bom, vou pegar aqui F1, G1. Se fosse, vou pegar de R, os neonegativos. E como é que eu provo que a esperança de F1, G1 é maior ou igual que a esperança de F1, a esperança de G1? Alguém sugere alguma abordagem aí? Não. Estou dizendo aqui, eu tenho uma medida qualquer na reta, né? Eu estou olhando aqui a integral de F. Bom, vou tirar esse 1, tá? Agora só tem n igual a 1 mesmo. Esperança de FG dmi, ou integral de FG dmi é maior ou igual. As duas são crescentes, né? Limitadas, e não negativas e crescentes. Divide do outro lado pela norma, pela integral. Tá, tipo assim. E agora tem uma ideia esperta e resolve. Essa era a sua parte. Tá, olha só. Bom. Tem várias ideias espertas possíveis aqui. Deixa eu dizer uma delas. Tá? Bom, talvez eu devesse fazer do caso 01 primeiro para ver que é óbvio, né? Quer dizer, se a medida μ é Bernoulli com parâmetro P, a gente pode escrever isso aqui explicitamente. É assim. Bom, como é que é essa esperança aqui? P vezes F de 1, G de 1, mais 1 menos P, F de 0, G de 0, é o lado esquerdo aqui, que a gente quer. Tudo aqui ainda está em aberto, né? E aí o lado direito é o produto de P, F de 1, mais 1 menos P, F de 0, e mais P, G de 1, mais 1 menos P, G de 0. E o que a gente sabe, são funções crescentes, a gente está falando, né? É que F de 1 é maior ou igual a F de 0, G de 1 é maior ou igual a G de 0. Agora, eu garanto a vocês que no máximo em 5 horas vocês resolvem sair sozinhos. Mas eu vou diminuir um pouquinho o tempo. Essa conta é bem tranquila. Porque é só... Bom, basicamente você vai comparar termo a termo, né? É a única coisa que meio que dá para fazer aqui. Você vai ficar... A gente vai olhar, obrigado, a diferença entre esses dois lados e provar que é não negativo. Então, F de 1, G de 1, do lado esquerdo aparece com P, do lado direito vai aparecer com P ao quadrado. Então vai ficar P menos P ao quadrado, que eu vou botar já P menos 1 menos P. Aqui você vai ter 1 menos P, o F0, G de 0 vai aparecer com 1 menos P de um lado e 1 menos P ao quadrado do outro. Então você vai ter também P, 1 menos P, G de 0, F de 0. E... Bom, vou empilhar de propósito aqui do jeito que eu quero que apareça. Se você está fazendo a diferença, né? Ainda vai ter aqui os termos que vão aparecer só com sinal negativo, que são esses cruzados aqui. Então vai ter aqui F de 0, G de 1, P, 1 menos P, menos P, 1 menos P, G de 1, G de 0, G de 0, F de 1.
Não. Espera aí. Tem que ver quem eu quero casar com quem. PF de 1, G de 0. Tem alguma coisa faltando aqui? Eu fiz a conta certa ali em cima? Não, tá faltando alguma coisa aqui. Ah, não, talvez não, né? Não, tá certo. Acho que tá certo, pelo menos. Vamos ver. Eu quero provar que essa diferença aí, ela é... Não, tá certo, é. Essa diferença, ela é exatamente igual a isso aqui. Bom, essa diferença aqui dá F1 menos F de 0 vezes G de 1. Bom, aqui vai ter um fator de P vezes 1 menos P, que está multiplicando tudo. E aqui eu vou ter F1 menos F de 0 menos G de 0. Então eu vou ficar com isso aqui. Pronto. Por que isso é não negativo? Esse aqui é um número maior ou igual a 0. Esse aqui é um número maior ou igual a 0. Então isso aqui é tudo maior ou igual a 0. Se você quer fazer para medidas gerais, tem duas saídas. Uma é supor primeiro que a medida mu tem suporte discreto e fazer uma espécie de adaptação desse argumento. Dizer, bom, a f, o valor da f em qualquer ponto é o valor da f em 0 mais a soma de um bando de termos positivos. E o valor da g em qualquer ponto, né? Estou dizendo, imagina que a mu tem suporte nos naturais. Essa prova fica fácil também. Dá para reproduzir essa prova aqui, é um pouco mais difícil. O que a gente está usando aqui no fundo é que os incrementos da f e os incrementos da g têm sempre o mesmo sinal. E é exatamente isso que aparece se você tentar fazer a prova nos naturais, só que vai ter muito mais termo. E aí você pode fazer uma redução, nesse caso, dos naturais, olhando, vamos pegar medidas sobre os reais, que tem suporte no conjunto discreto, tomar f e g que são contínuas, e depois tem que ter um argumento de aproximação para tudo funcionar. E a outra ideia é usar aquela história que a integral de uma h crescente, né, é igual a h de 0. Aí você vai precisar derivar. Mas é integral até de da derivada. Tô fazendo. Ah, não, aqui a galinha. Mu de t mais infinito dt. Usando esse tipo de expressão, você consegue fazer um análogo contínuo do que eu estava dizendo. Aí você precisa supor que a f e a g são diferenciáveis e aproximar. Mas, bom, o tempo já está acabando hoje aqui, então vou ficar com esse argumento só para o caso que mais nos interessa, que é de Bernoulli. Então, no caso Bernoulli, é uma conta bem explícita que você faz aí e tudo se resolve. Nos outros casos dá mais trabalho, mas você consegue fazer também. E, bom, tá. Então agora, na aula que vem, a gente vai fechar essa prova basicamente fazendo o seguinte, a gente vai usar a esperança condicional de novo. A gente tem agora f e g que dependem de muitas coordenadas aqui. E a gente vai mostrar... Bom, como a gente tem medida produto, a gente tem aquela propriedade muito boa que a gente sabe que pode integrar numa coordenada de cada vez. Então, como é que é isso aqui? A gente vai ter uma f que depende de ω1, ωn, uma g que depende de ω1, ωn. Como é que é a integral que a gente quer fazer? É uma série de integrais nas n variáveis. Aí a gente vai primeiro integrar na variável ωn e vai dizer, bom, como vale fkg em uma variável, se eu fixo as n-1 primeiras e varia o ωn, isso aqui satisfaz a desigualdade que eu quero. Isso eu estou usando o fato que a função é crescente se ela é crescente em todas as variáveis, né? Quer dizer, fixando... E aí agora eu faço de novo a mesma coisa, mas ao invés de fazer com uma variável, eu faço com n-1 variáveis. Então eu digo, isso daqui é um produto de funções que dependem de n-1 variáveis,
Então a integral do produto é maior ou igual que o produto das integrais. E aí dá tudo certo. E é só indução. E aí a gente faz isso de novo na aula que vem, que vai ser sexta-feira, lembrando. Bom, e aí encerra a FKG e a gente já vai poder demonstrar que a percolação tem um ponto de transição de fase não trivial.